Eu sou um cara que não nasci para ser celebridade, eu nasci para ser músico. Conheço vários amigos que nasceram para ser celebridade, que são coisas diferentes. Quando eu te peço um pouco é porque eu quero tudo que pode me dar. Ele é gaúcho de Camaquã, criado em Pelotas, com raízes em Porto Alegre e morador de São Paulo. Nos anos 2000, ajudou a formatar o movimento emo no país com a banda Fresno. Em carreira solo, Rodrigo virou Esteban, compositor, instrumentista, produtor, cantor, verborrágico, nas letras e também no Twitter. O meu convidado é Esteban Tavares. Sem olhar pra trás, não pare de sonhar. Vai ficar tudo bem. Dizem muito pra ti parar de fumar, parar de beber, parar de tomar remédio e pra não pousar no Congonhas. Na verdade, isso são coisas da minha vida que eu acabei vivendo e apliquei nas letras, né? Na época, a gente estava muito ainda novo, nós ainda como porto-alegrenses, com o lance do acidente de Congonhas e tal, do voo de Porto Alegre, que... O que eu reclamava ali, na verdade, e eu reclamo até hoje, é quanto a gente se intromete na vida dos outros, né? Quanto a gente acha que o que a gente fala é mais legal para os outros e a gente às vezes acaba esquecendo de falar da nossa própria vida pra gente mesmo. Eu ainda tenho um pouco de ranço disso, embora hoje em dia eu seja um cara mais esclarecido e acho que realmente eu deveria me cuidar mais, mas tem uma hora que isso te enche o saco, assim, quando as pessoas da volta estão em ti. Quando eu falei isso, e ainda concordo muito com isso que eu falei, a gente precisa cuidar mais da gente mesmo, deixar os outros mais em paz, né? Só quero tomar conta de mim e esquecer você. Bom, e tu nasceu em Camaquã, né? Como que saiu de Camaquã e foi chegar em Porto Alegre? Entre Camaquã e Porto Alegre tem uma grande parte da minha vida que é Pelotas, né? Eu saí de Camaquã com 5 anos, 4 para 5 anos. Fui para Pelotas. Em Pelotas que eu fui ter a minha ideia de sociedade, de estar no colégio, de ter amigos e de lugares diferentes, que até então, quando tu é uma pessoa muito pequena, tem os amigos do teu quarteirão, né? Quando tu vai para um colégio, tu começa a ter amigos de todos os lugares do mundo, da cidade. E Pelotas criou muito esse caráter em mim, assim. Eu fiquei até os 16 anos lá. Na época, o provedor da casa era o padrasto e ele precisou se mudar para Curitiba, que essa história eu conto pouco, assim, para as pessoas, porque foi só um ano da minha vida, mas em Curitiba que eu fui começar a estudar realmente música. Isso foi 1998, eu tinha 16 anos, e a chegada em Porto Alegre foi com 17 anos já assim, pronto para a vida, já tinha estudado música, já conhecia um monte de gente que eu precisava conhecer, já estava inteirado no meio musical de Porto Alegre, assim. Então Porto Alegre foi uma coisa... A minha mudança para Porto Alegre e São Paulo são muito parecidas, assim. Porto Alegre porque eu sabia que eu tinha uma ideia do que seria ser uma banda, e eu sabia que não era mais andar de carro portado, de helicóptero, eu sabia que era muito mais difícil do que na verdade era. E dali eu estava preparado para tocar na noite, e quando eu vim para São Paulo eu estava preparado para ir para o mainstream, né? Então são coisas que me levaram, as duas coisas me levaram a se mudar para cidades em torno da música. Se tu tivesse seguido exatamente o que tu queria fazer quando era criança, tu não tocaria piano, não tocaria guitarra, né? Tu tocaria gaita, é isso? Eu tocaria acordeon. Eu tocaria gaita ponto, na verdade, que eu gosto mais, mas não teria como. Na verdade, isso são... para quem tem a minha idade entende um pouco mais, assim, porque os anos 80 tinha o lance de que não tinha importação para o Brasil. Isso foi pré-Plano Collor, embora as pessoas... não estou falando que foi legal, mas foi pré-Plano Collor, e depois o Plano Collor pôde se importar as coisas e tal para o Brasil. E o acordeon sempre foi um instrumento muito caro, né? Os fabricados no Brasil eram caros demais. Por mais que eu tivesse vontade de ser um acordeonista e tocar gaita ponto igual o Borghettino, eu acho que eu não teria como a minha família manter isso. Quando eu quis tocar guitarra foi muito mais fácil, mais barato, na verdade. Como é que foi, então, esse teu interesse pela música? Veio realmente através do Renato Borghetti? Ele é talvez a pessoa o artista que te inspirou logo no início? De começo de vida musical, com certeza sim, até porque o primeiro show que eu fui na vida foi do Renato Borghetti. Era Camaquã ainda, meu pai me levou num show em Camaquã, eu nem me lembro onde era, mas eu me lembro de que eu fui assistir um show do Renato Borghetti.
Mas também aí tem umas coisas interessantes que entram no meio. Por exemplo, assim, os 2 primeiros vinis que eu ganhei, que eu nunca me lembro a ordem, se foi o primeiro disco do Borghetti ou foi Brothers in Arms do Dire Straits, nunca me lembro qual foi a ordem que meu pai me deu esses discos. O Borghetti, ele me trouxe uma atração muito grande pela música regional, e ao mesmo tempo que o Dire Straits, né, porque era a banda que eu tinha o vinil, me trouxe interesse por outro tipo de música que era totalmente a parte da minha vida. E aí veio uma coisa muito doida, que eu sempre falo em todo lugar, que é, na época eu tinha Globo e SBT em casa, né, não existia nem TV a cabo. E na segunda-feira na Globo sempre passava um grande sucesso, né, do cinema mundial. E aquele sucesso daquela semana era o La Bamba, da história do Ritchie Valens. E como ele faleceu cedo, mas ele deixou vários hits e tal. E aí que eu fui entender o que era guitarra. Então isso se confunde muito, porque por mais que hoje eu, mais velho, pareça que conhecer o Borghetti foi muito antes de conhecer o Ritchie Valens, foi uma diferença de 1 ano e pouco. Que uma criança, claro, é uma eternidade, né? Mas para nós adultos parece que esse filme em si, o La Bamba, foi uma coisa muito divisora também pela vontade de entender rock, tocar guitarra e tal. Começou isso muito, para aquela criança que eu era, começou muito nisso. Então tinha uma coisa, eu me lembro que eu tinha pôster do Borghetti, dos Serranos, no meu quarto, e ao mesmo tempo eu tinha pôster do Ritchie Valens e já tinha pôster do Kiss, saca? Era uma coisa meio distópica, assim. E que é massa, né? É massa de perceber, assim, essas influências e olhar de longe, agora é mais velho, como tu diz, olhar para trás e entender esse contexto todo, que na época tu não tem muita noção, né? Não, e na época tu não entende como é que isso vai mudar a tua vida no futuro. Por exemplo, eu nunca entendi que, olha só, eu sou um cara que ouço música nativista, isso quando criança, né? E tô ouvindo heavy metal, e tu não sabe como isso vai se fundir na tua carreira. Tu não sabe como isso vai mudar o teu jeito de escrever. Claro que o heavy metal eu deixei de lado, mas fez eu aprender a tocar, né? Então tem toda essa importância. E gostar do acordeon e gostar do lance nativista ao mesmo tempo que tu admira o que é gringo, né? Então eu acho que essa mistura fez muito do que eu apareço hoje como músico, assim. Isso está bastante impresso também nas tuas músicas, né? Porque hoje na música que tu faz, tu usa acordeon, tu usa esses elementos tradicionais mais aqui desse lado do país. Eu uso, e que nem tu falou, às vezes, porque, na verdade, eu fui muito influenciado a começar essa ideia pelo rock cisplatina, né? Argentina, Uruguai, que às vezes tem esses elementos, porque faz parte da cultura dos caras, como a gente tem, o Nenhum de Nós é um precursor disso, a Cidadão Quem, o próprio Humberto, de usar as coisas regionais quando elas convêm. E eu acho que eu tenho essa coisa de escrever. Às vezes eu penso que nem um gringo, às vezes eu penso que nem um cara muito nativista, e depende aonde isso vai se encaixar na música, eu tento botar todos os elementos possíveis. Eu acho que o lance de Sonata Solo, inclusive, o primeiro lance de Sonata Solo foi isso, que é não ter um certo trabalho a entregar, não ter uma coisa moldada. Não, se tu fizer uma música com acordeon, se tu fizer uma música eletrônica, tu é um artista solo e isso não importa. Tu não deve, como uma banda deve, em termos de estilo. Tu lembra a primeira vez que tu subiu num palco? Que música tu tocou? Que era aquilo? Não dava pra dizer que era um palco, mas a primeira vez que eu apresentei ao vivo foi na cantina do Colégio Veracruz, que nem existe mais em Porto Alegre. E a primeira música que eu toquei ao vivo na minha vida, eu tinha 17 anos, eu acho que foi Carona, da Cidadão Quem. Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar. Que foi, pra mim era o maior momento da minha vida, né? Tipo, tava meus colegas me assistindo, na frente da cantina ali e tal, e tocando guitarra. Eu me lembro que esse show também foi uma coisa muito estranha, porque a gente tocou, tipo, 7 músicas da Cidadão Quem, 5 do Engenheiros e 3 do de Nós. Eram os meus repertórios, assim, sempre. A gente gostava de X bandas e a gente tocava tais músicas. E até as músicas que a gente tocou em inglês, eu acho que é porque a Cidadão Quem e o de Nós também tocavam, saca? Era muito uma cópia, assim, vagabunda, mas era uma cópia daquilo que a gente queria fazer. E foi na cantina do Colégio Veracruz. Depois, uns 2 meses depois, eu acabei fazendo um show maior, junto com a Cidadão Quem, mas também patrocinado pelo Veracruz, porque eu fui lá para a editoria e falei, olha só, conheço os caras da banda, e eu posso trazer eles no colégio, e se a gente botar o som,
se pagar o mínimo, eles vêm e tal. E acabou tendo um show da Cidadão Kane, que era a maior banda da minha vida na época. E depois eu toquei com a minha banda tocando só covers de Cidadão Kane, que é um pouco engraçado, assim. Sim. E tu olha agora, assim, tu pensava naquelas bandas como um objetivo que tu queria, né, que tu queria realmente crescer muito na música, tu queria ser famoso, ou tu só queria tocar teu som? Tu consegue lembrar qual era a sensação na época? Eu acho que a grande escola para mim foi, aí eu vou voltar na Cidadão Kane, foi a Cidadão Kane, porque eu vi que não era do jeito que eu pensava, saca? Tipo, claro, hoje o Duca tá super bem sucedido, que bom, que ótimo e tal. Quando eu conheci a banda, o Cal ainda estava vivo, o Luciano também. E eu me lembro que eles batiam muito duro, assim, para ter uma vida honesta tocando. E eu, de fã, do lado de fora, achava que os caras davam de carro importado, helicóptero e tal. E ter conhecido esse lado antes de ter uma banda foi ótimo para mim também, porque faz muita diferença na hora da escolha, né? Bom, se esses caras que são os ídolos, eles não estão tão bem quanto a minha própria mãe, meus pais, enfim, é muito amor, sacou? É muito isso que eu quero fazer. E acho que foi super importante, na real, não tô nem tirando onda com isso, acho que foi esse aprendizado, assim, de entender que nem toda banda bem-sucedida gera dinheiro e que nem toda fama é bacana também, assim. O que aconteceu com o Fresno ali, que para mim, em termos de aparição, quem sabe foi o maior, não mudou muito a minha vida, assim, saca? Tipo, a não ser ficar meio brabo com umas coisas, assim, meio irritado com umas coisas super básicas, porque a gente acabava tratando com um certo delírio, com aquela coisa do fã que nem te conhece direito, mas como tá acontecendo e faz parte da adolescência, as pessoas ficam impressionadas. Um amor normal, mas um choro sem sentido, não há razão pra te escrever. Não foi tão bacana quanto tocar, por exemplo, com o Humberto, né? Tipo, ou na época até que eu trabalhava faz tudo para Cidadão Kane. Eu acho que as coisas, elas têm um peso diferente, assim. Eu sou um cara que não nasci para ser celebridade, eu nasci para ser músico. Conheço vários amigos que nasceram para ser celebridade, que são coisas diferentes. E por mais que se eu tivesse agora jovem, lindo, maravilhoso, e tivesse que ir para o Dança do Faustão, eu não faria isso, entendeu? Para a Dança dos Famosos lá. Eu não tô falando que eu sou famoso, é só um exemplo. Eu acho que o meu lance está muito mais na música. De saber que as estrelas também vivem sós. Eu vejo meus amigos tentando se reinventar hoje em dia, jogando videogame para os fãs verem. Caralho, eu não posso fazer isso, sacou? Não posso porque eu não jogo videogame, porque eu jogo. Mas eu acho que tem uma parte da tua vida que ela tem que ser privada e tu tem que estar ali de boa, saca? No teu quarto, no teu momento. E hoje a gente tem essas coisas assim que para mim são muito novas, que a gente tinha YouTube, beleza. Eu me lembro lá em 2012, quando tinha a Twitchcam, né, que as pessoas ficavam assistindo. Isso se tornou uma coisa meio cafona, e depois veio o YouTube ao vivo, veio agora a Twitch, que as pessoas têm que jogar videogame, que as pessoas têm que ficar falando sobre a vida. É muito doido, assim, eu sou do tempo que que horror falar isso, parece que eu tô muito velho, mas eu tô. Mas eu sou do tempo que as pessoas tinham que fazer música, sacou? Elas não tinham que ficar ali preocupadas em ter subscribers e ficar o dia inteiro ali jogando videogame ou assistindo um filme com fã. Eu nunca vou assistir um filme com os outros, eu vou assistir um filme comigo para eu entender o que está acontecendo, entendeu? Tudo bem que eu posso estar um pouco na contramão do que essa galera nova do que quer, mas também eu não conseguiria ter paciência, por exemplo, de depois de desligar contigo aqui, eu abrir um tweet e ficar comentando um filme com as pessoas, saca? E assistindo ao mesmo tempo. Eu acho que a vida é um pouco mais privada que isso. Agora que tu citou a Fresno, né? Nesse período de banda, assim, que, claro, acho que a gente basicamente já conhece um pouco da história, né? Tu não tocava baixo, começou a tocar baixo, aprendeu a tocar baixo para estar na Fresno, e a banda explodiu, né? Vocês trabalhando em São Paulo, morando em São Paulo. Como é que foi aquele período em termos pessoais, então, já que tu tá falando sobre isso, né? Aquela exposição toda, assim, que, assim, quem tá de fora entende que foi uma coisa meio que de repente, assim, que
que vocês estavam bastante expostos, mesmo que a internet ainda não fosse tão assim como é hoje, né? Então fala um pouquinho sobre aquele período também, Esteban, como que tu viveu aquele período todo. Tiveram vários momentos, né? A entrada na Fresno, porque eu já tinha gravado com os meninos os 2 primeiros discos deles. E a entrada na Fresno foi muito estranha da minha parte, porque a banda estava no crossover antes de sair do independente e chegar no mainstream. Mas eu entrei em outubro de 2006, a gente ganhou um VMB de revelação, já tinha um prêmio em agosto de 2007, e a gente não tinha dinheiro para comer, literalmente, saca? E a gente tinha, já aparecia na MTV, era capa de revista, e financeiramente a gente estava numa bosta violenta. Então, tem esses momentos que a gente nunca vai esquecer. Claro que tem os momentos bons, é que não é que a gente esquece os momentos bons, é que os momentos bons, eles te dão um prazer, serotonina, não ficam guardados no teu coração como marcas e tal, né? E os momentos bons da exposição foram maravilhosos, assim. A gente começou a tocar em lugares que a gente nunca imaginava que ia tocar, a gente ganhou um dinheiro que a gente nunca imaginou que ia ganhar, a gente não podia sair na rua, maravilhoso, era uma época da vida. Mas eu me lembro que para mim foi muito marcante, assim, o começo entre sair do underground e chegar no mainstream. Porque os primeiros anos de mainstream foram difíceis também. Com quantos anos, mais ou menos, era? Quando eu cheguei em São Paulo, tinha 24. Eu tinha uma vida boa em Porto Alegre, eu tocava na noite, era a banda da casa do Adubir, eu tinha apartamento, carro, namorada, gato, tudo certo, minha vida tava ótima. E aí eu vim pra São Paulo e a gente literalmente foi dormir no chão, saca? Tipo, e não era no chão com colchão, não, no chão, botando umas camisetas da mala para dormir, porque a gente não tinha onde ficar. E isso durou um bom tempo, assim, até a gente conseguir se firmar como uma banda que financeiramente também a gente podia alugar um kitnet. Esse é o nível que a gente estava no começo, assim. Saca? Não é, a galera que veio de fora acha que a gente estava andando de helicóptero, mandando mansão, e a gente estava numa merda violentíssima, assim. Mas ao mesmo tempo muito animados com a ideia de compor e fazer um disco novo, que acabou sendo o Revanche, né? Porque o Redenção a gente começou a traçar uma ideia de que a Fresno poderia aparecer na TV, a Fresno acabou fazendo um especial com o Xande de Chororó, tudo isso, mas foi no Revanche, que é o disco que acabou sendo menos conhecido, que a gente foi colher as coisas de todo o trabalho que a gente passou pré-isso. A indústria já não era mais a mesma, não existia plataforma de streaming, então o MP3 era gratuito, basicamente. A gravadora não sabia como lidar com isso, a gente só sabia lidar assim, a gente só sabia fazer música de graça e a gravadora precisava ganhar com isso, então foi uma coisa muito doida, assim. Foram momentos que a gente pensava, na verdade, que a gente era um pouco até abusado nesse sentido, assim, de achar que a gravadora até um certo momento não estava fazendo muita coisa, porque a gente continuava vivendo a mesma vida pós-mainstream e pré-mainstream, a gente tinha os mesmos contratantes, os mesmos shows nas mesmas cidades, e a diferença é que a gente beleza, a gente foi na Xuxa, mas eu vou te dizer que a época estava tão ruim pra gente como indivíduos, assim, financeiramente, e ter que trabalhar exaustivamente, que eu não lembro quando eu fui lá na Xuxa. Nem no programa da Ivete, que ela tinha no verão, nem em lugar nenhum, porque, na verdade, o estresse era muito grande, assim. E quando esse estresse começou a passar, foi também quando a banda começou a sair do mainstream. É muito estranho falar isso, mas é. E aí, depois disso, vocês conseguiram ganhar alguma grana, pelo menos, né, com esse trabalho? Não, eu acho que a Fresno, depois da minha saída até hoje, a Fresno é uma banda que financeiramente está muito bem. Não tem que passar mais por aquelas coisas que a gente passava, que era tipo ir numa piscina na Luciana Gimenez, que eram coisas que a gente abominava, assim, saca? Ter que fazer esse tipo de coisa e ir pro mando da gravadora. Acho que a Fresno continua financeiramente muito bem. E a gente continuou fazendo a nossa grana e estando no lugar certo. Só que, claro, aquela histeria coletiva, ela vai diminuindo. Uhum. E aí as pessoas que vão ficando são mais os fãs, e as pessoas que vão conhecendo depois de um tempo e começa a ter um fã mais de verdade, assim. Porque eu me lembro de coisas da Fresno, assim, de a gente chegar numa cidade e ter 500 pessoas na frente do hotel, e eu descer do ônibus e entrar no hotel e pensar assim, mas cara, porra, acho que de 500 pessoas que estão aqui na frente, quem é que queria mesmo ver a gente, assim, por um motivo muito especial, que não fosse aquela coisa dos meninos que apareciam na rádio, na TV e tal. E aí tu começa a meio que te questionar se essa fama é de verdade, ou se essa fama faz parte de todo aquele programa que existiu naquela época para que o emo fosse o estilo do país e tivesse os empresários investindo, e aí tu começa a ficar um pouco desconfiado. E aí,
quando isso passa, tu começa a aproveitar muito melhor. E a questão dos shows também, vocês faziam, às vezes, shows, sei lá, um dia depois do outro, em cidades longe, pegar bus, como é que era isso também? A gente chegou a fazer 3 shows no mesmo dia, saca? Tipo, e coisas do gênero assim, Porto Alegre, São Paulo e Manaus. E aí tu tem que ter 3 baterias, ter vários amplificadores no lugar, a equipe se dividia em 3 para que a gente terminasse um show, fosse para o aeroporto, pegasse um voo, terminasse o show, fosse para o aeroporto, pegasse um voo para estar em Manaus às 9 da noite. Chegou a tocar 3 vezes por dia, de um lado ao outro do país, assim. Isso é maravilhoso. Eu admito que na hora, assim, eu pensava, caramba, tô cansado demais, saca? Porque eu não consigo sair, mas voltando atrás, assim, poxa, tu tá tão disputado que a mesma data ela consegue cruzar o Brasil, assim. E são lembranças ótimas de ter, obviamente são lembranças ótimas, mas eu tenho certeza que eu hoje, e até os próprios ex-integrantes da Fresno gostam mais de fazer esses shows que a gente faz hoje, que são do nicho de pessoas que são fãs da gente e gostam da gente, assim. Mas tu faria tudo de novo? Totalmente. Eu acho que a vida na estrada que faz o cara feliz, né? E essa pandemia prova muito isso pra gente, pra mim, assim, que tem um estúdio em casa, que podia estar gravando o tempo inteiro, e eu me sinto num ócio violento, assim, o que eu gosto mesmo é de estar fora. E por mais que a gente, quando tá fora, às vezes a gente fica reclamando, tipo, nossa, que saudade de estar em casa. Eu acho que isso, uma coisa alimenta a outra, porque também de ficar em casa, tu acaba sendo prisioneiro. Eu sou um cara que desde os 18 anos eu viajava todo fim de semana para tocar, independente se fosse na época do cover, se fosse na época da Abril, se fosse na época da Fresno, do Humberto. E a minha vida foi meio que calculada em cima disso, e hoje não ter isso é muito pesado. Vivendo tudo aquilo da Fresno, teve participação fundamental, né, na banda. Como é que foi tomar a decisão de sair da Fresno e lançar Adeus Esteban? Foi aí que tu deixou de ser Rodrigo para virar Esteban? Como é que foi também esse processo? Parece mais difícil, na real, pra galera que me conhece, assim, fala, meu Deus, tu largou a banda num momento maravilhoso da banda e tal. Para mim foi muito mais fácil entender que aquele tipo de som não era mais o que eu queria fazer naquele momento, e que eu já tinha uma semi-carreira solo, em que eu ia lançando as coisas na época, que aquilo me agradava mais de fazer. Difícil para mim foi chegar para os caras e falar assim, olha só, eu não quero mais, e acho que daqui para bando dinheiro, essa é a grande verdade. Assim. Não tenho problema em dizer isso, porque acho que foi super importante para minha pessoa também. Eu não conseguiria me ver hoje fazendo aquilo de novo. E desejo toda a sorte para a banda, e torço pela banda, óbvio. Acho a banda maravilhosa. Mas o que passou, e eu acho que estava na hora de eu me desvencilhar daquilo para fazer o que eu queria. Claro que nesse meio tempo, quando eu estava pronto, e o Adeus Esteban também estava pronto, eu acabei lançando, o Humberto veio com um convite dele, que também, para mim, eu não poderia negar, porque eu sempre fui um fã, né? E eu sempre fui um fã do Humberto, dos Engenheiros desde criança, e eu acho que negar a chance de tocar com ele, para mim, seria uma coisa que eu não perdoaria. Assim. Não atrapalhou a minha carreira solo, mas acabou adiando alguns planos que eu tinha de carreira solo na época, mas eu acho que foi meio que o sonho de criança, saca? Sai da Fresno, uma banda que tá super bem, que tinha prêmios e vendeu disco de ouro, e tu sai, tu vai, lança o disco, dá super certo, aí quando tu tá começando a trabalhar ele, chegou o Humberto Gessinger e falei, vão tocar as músicas dos Engenheiros comigo, não tinha como dizer não. Mas quando eu mais preciso, eu só tenho você. Quando eu mais preciso. Pra mim era aquilo, era o que importava na hora. E tanto que eu fiquei 3 anos, até que uma hora eu falei, não, tá bom, então agora acho que eu tenho que fazer as minhas coisas mesmo e deixar o Humberto ir, porque o Humberto já estava com a carreira feita, e eu ainda sou um guri que não consegui fazer tudo que eu queria. Falando sobre a Fresno, assim, que eu falo, é difícil tu estar feliz contigo, então não adianta tu estar infeliz num ambiente e acabar contaminando os outros, né? E para mim foi muito isso, eu tava precisando fazer minhas coisas, tava, como eu disse, engatilhado, tava a fim de fazer aquilo e não tinha muito que me parasse, né? As pessoas, que nem eu falei, as pessoas falavam para mim, tu vai largar a banda no momento maravilhoso da banda, mas aí era a opinião dos outros, não era a minha opinião, não era eu quando eu ia dormir e pensava nisso, então isso
importou muito pouco para mim. Para mim, o grande lance foi ter me libertado, assim, e ir para uma onda que eu queria fazer, e mais importante que tudo, continuar sendo feliz, né, com a música, assim. Tu não pode chegar num ponto em que alguma coisa te incomode, ou que tu fique triste de ter que fazer e tal. Aí tu já tá sendo desonesto com a tua própria banda e com o fã também. Tudo que eu queria ser, você não sabe o quanto eu já tentei. Eu queria ter te perguntado antes da gente entrar sobre a tua saída, né? Sobre o emo, né, Tavares? Uhum. Esse estilo que às vezes também é tratado como forma pejorativa. Como que isso pega para ti? Como que isso pegou para ti em algum momento, né? A galera às vezes tratar o emo assim dessa forma negativa, até jocosa, enfim. Eu sempre fui muito distraído quanto a isso, porque também eu me lembro que eu já tinha 12, 13 anos quando o grunge surgiu, e eu era metaleiro e odiava o grunge. Na verdade, para mim nunca pegou mal, assim, eu nunca fiquei muito preocupado. Eu acho que eu me assustei mais na época em que o emo ficou uma coisa que pela mídia ficou caracterizada como igual, assim, né? Tipo, o NX0 é igual ao Fresno, que é igual ao Restart, que é igual ao Retin, que é igual ao CPM. Isso aí me pegava mais do que a crítica. A crítica construtiva, ela não é quando ela é desse jeito, mas eu nunca me apeguei muito, porque eu sempre soube que eu também fui o lado chato quando eu era ouvinte, né? Eu sempre fui aquele cara chato que falava, eu odeio grunge, sou metaleiro e tal. E eu odeio hardcore, eu gosto só do emo novo, eu nem gosto do emocore. Eu também fui um cara muito chato nessa época. Então, não que eu concordasse com quem criticava, porque afinal de contas eu estava ali fazendo aquele trabalho, mas eu nunca dei muita bola, porque sempre vai ter, né? Sempre vai ter, assim, hoje em dia, se tu vê, tem cara que fala que o Greta... Eu sou um cara que fala que o Greta Van Fleet é igual a Led Zeppelin e concordo comigo. E aí eu fico lá sendo aquele velho chato, saca? Tipo, aquele cara chato pra caramba. Eu acho que sempre vai ter isso aí. Isso aí é uma coisa que até nutre a música, porque se só tiver elogio também, aí tu acaba te iludindo, vira um babaca. Eu nunca dei muita bola. Vou te dizer que essa época que o emo foi alvo de alguma coisa, nem vou falar preconceito, porque preconceito é uma coisa muito mais forte, mas que o emo foi alvo de alguma coisa assim, eu tava dando risada, tava bem, tava ganhando dinheiro, tava viajando o Brasil inteiro. Não tava muito preocupado com isso. Tá, eu quero saber também, Esteban, sobre essa transferência de Rodrigo para Esteban. Teve algum momento assim que tu deixou de te chamar Rodrigo, te apresentar como Esteban? Foi no Adiós Esteban? Como é que foi isso? Isso é culpa do Twitter, na verdade. O que acontece? Eu sempre fui o Tavares da Fresno, todo mundo conheceu o Tavares, o Rodrigo Tavares, e eu queria fazer um projeto solo, isso quando eu estava na Fresno. Uma amiga minha me mandou uma foto de um muro de lamento no cemitério do Uruguai, que tinha pichado assim, Adiós Esteban. Eu falei, putz, cara, que baita nome de disco. E eu já tinha o nome de disco antes do nome do projeto. Falei, caralho, o nome desse disco vai ser Adiós Esteban. E nesse mesmo dia, ou posso estar muito errado, na mesma semana, eu entrei num blog de um cara que eu sou muito fã, que é o Stephen Christian, que é vocalista do Umbrella. E o cabeçalho daquele post dele naquele dia dizia Call Me Esteban. E falei, caralho, tá, é isso, pronto. Eu vou lançar um projeto solo chamado Esteban, o nome do disco vai ser Adiós Esteban, e beleza, só que 6 meses depois criou o Twitter. E aí eu me lembro que todo mundo na Fresno botou assim, Lucas Fresno, Vavo Fresno, Bel Fresno. Falei, eu vou divulgar um projeto solo também. E botei @Esteban Tavares, meio que para divulgar o projeto solo, assim. E, obviamente, burro, né? Óbvio que tu vai ler ali Esteban Tavares, tu vai pegar isso aí como uma verdade, e o nome do cara é Esteban. E quando eu me dei conta que isso tinha acontecido, já era tarde demais, assim. Não que eu não tenho problema nenhum, na verdade. Eu sempre fui Tavares, ninguém me chamou de Rodrigo, então se me chamar de Esteban, Diego, qualquer coisa tá bom para mim. Mas o Esteban acabou ficando por causa do Twitter, e aí eu também incorporei ao resto todo que veio depois. Aí veio Instagram, Spotify, Deezer, Apple Music. Eu falei, tá, então vai ser Esteban Tavares. Tem amigos meus que falam até muito sortudo, tu até escolheu o teu nome. Tá bom. Pra mim tá bom. Quer reclamar do quê? Quando eu vou pro Uruguai ali, passar o Réveillon quando podia, não tinha Covid, o pessoal até achava que meu nome era normal. Eu não consigo te chamar de Tavares às vezes sai o Esteban, é uma viagem. Não, legal, mas pra mim tá tudo certo, eu atendo por qualquer nome, eu sou tipo cachorro de velho, dependendo da entonação, eu atendo.
E esse lado melancólico, hein, Tavares? Fala um pouquinho pra gente também sobre isso, assim, sobre de onde que vem isso? É algo que sempre foi teu, assim? Porque as músicas, elas sempre têm um tom meio depresinho, assim, né? É uma intenção ou só flui? Eu posso falar para ti isso, querendo pagar de artista, posso falar para ti isso do modo freudiano, né? Do modo freudiano seria meio constrangedor falar, mas cara, eu não tenho mais essa coisa que o pós-adolescente, aquele cara de 25 anos tem de glamorizar o estado depressivo. Eu acho isso aí super, hoje em dia, meio babaca até, porque eu já tive nesse papel. Eu lembro muito do blog, antes do termo blogueiros e blogueiras, que era o blog mesmo, que tu digitava e falava sobre o teu dia. Eu vejo a minha carreira muito como isso, assim. Eu vejo um blog musicado, eu vejo que quando tem algum problema eu faço uma música. E não que isso seja uma coisa legal, também não acho legal, mas eu não sou um construtor de jingles, assim, eu não consigo fazer uma música feliz porque, agora eu vou fazer uma música feliz porque é isso que a indústria pede. Eu sou um cara que tem momentos em que eu passo por situações na minha vida em que eu componho. Claro que o que eu componho não é nem 5% da verdade que eu estou passando, porque eu tenho que transformar isso numa ficção, para que isso entre na vida das pessoas, para aquela pessoa falar assim, tu fez essa música para mim, e eu falar, não fiz. Mas enfim, para essa ficção é importante para que as pessoas também coloquem isso na vida delas. Mas eu sou um blog ambulante, minha discografia é um blog ambulante. Eu sempre estou alfinetando alguma coisa que eu passei. Por mais que eu tenha vergonha de falar isso, às vezes, um a um, né? O jeito que eu tenho de me livrar também desse pensamento é fazendo isso, é fazendo música, e claro que tirando um pouco da realidade para que isso também não prejudique outras pessoas. Eu sou um cara que fala muito a verdade sobre o que acontece na minha vida. E aí, é melancólico ou não, eu tenho uns momentos de felicidade, óbvio, mais do que os melancólicos, mas na hora de sentar, escrever e falar, eu prefiro e tenho aptidão para falar sobre os momentos melancólicos. Sobre os momentos felizes eu não sou tão bom em escrever. Tragédia anunciada e você decidiu acreditar. Se tudo que eu fiz não valeu nada porque me levou para casa. E claro que você está falando da internet, né? E existem 1000 conspirações, 1000 ideias, 1000 teorias, né? Principalmente quando se trata de algum ídolo, né? Algum artista que a pessoa admire. Existem muitas conspirações e muitas teorias que não condizem com a realidade, com o que realmente tu quis dizer nas músicas. Tem gente que te diz, isso é sobre tal evento da tua vida, isso aconteceu porque tu fez isso. Existe isso? Acho que na Joss Esteban é mais explícito. Eu acho que as teorias da conspiração sobre a Joss Esteban são muito válidas. As teorias da conspiração são válidas, é boa. Elas são válidas, assim. Eu acho que no Joss Esteban foi muito verborrágico, assim. Eu tava numa época que, sei lá, quantas eu tinha ali, deixa eu ver. Vamos fazer um cálculo, 27 anos, eu nem era tão jovem para ficar sofrendo tanto, mas acho que eu tinha passado por uma vida tão fácil, assim, que a primeira vez que eu tomei uma bota, eu falei, caralho, é tão difícil assim. Então, acho que as teorias sobre esse disco, elas tendem a ser mais verdadeiras. Elas são um pouco exageradas por parte da galera. Mas também depois desse disco, eu vi que eu precisava ter essa dose de ficção. Porque senão eu ia expor as pessoas, e expor as pessoas não é legal, não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar em outra coisa, eu quero dividir a minha tristeza de um modo até positivo com os outros, porque muita gente é engraçado, né? Minha música é triste, mas a maioria das pessoas que mandam mensagem pra mim é do tipo, tu me tirou da merda. Eu fico pensando, como assim? Com essa música triste pra caramba, eu te tirei de um momento ruim. Depois do primeiro disco, eu aprendi que eu preciso preservar mais as coisas, assim, e contar mais da minha maneira, para que isso não atinja os outros também. Mas a galera gosta de conspirar. Eu acho que é importante, na verdade, que se conspire sobre, né? Porque eles nunca vão acertar, então tá tudo certo. Meu Deus, eu sinto falta de falar qualquer besteira, te ligar a noite inteira e dizer que eu tô com tédio pra variar. Tá curtindo esse papo aqui com o Esteban Tavares? Então eu te faço um pedido. Curte esse vídeo, compartilha com quem tu sabe que gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve aqui no canal para me ajudar a fazer esse projeto crescer.
E tem financiamento coletivo também. apoia.se/Camila Diesel. E o Twitter, hein, Tavares? Tu é um cara bastante ativo no Twitter, né? Já que a gente segue falando de internet. Então, tu guarda alguma verborragia também pro Twitter? Tu acha às vezes que tu fala demais, ou é isso mesmo? O Twitter tá aí pra isso? Eu acho que eu não sou rico e não moro numa casa do jeito que eu queria por causa do Twitter. Porque eu falo merda demais. Mas também se arrepende de alguma, fosse... assim? Porra, não precisa repetir a merda, né? Não, mas até repito. Não, tem várias coisas que eu me arrependo de ter falado. E eu vou dizer uma coisa, assim, eu acho que acho que também tem uma parte importante agora, falando mais sério, assim, eu sei que eu me queimei muito falando merda no Twitter, mas tem um lance que é a reação da pessoa para te falar que tu tá errado. Eu acho que isso é importantíssimo, assim. Tem uma diferença entre o cancelamento e a reação das pessoas dizendo assim, não, tu tá errado. E quem sabe tu pensa sobre isso, porque tu é um babaca, e o babaca... Quando tu é babaca, tu não escolhe se tu é babaca ou não. As pessoas estão te dizendo, né? Tu que decide. E eu acho que o Twitter fez eu aprender muito com isso. Em primeiro lugar, eu sou um cara que eu fui entender a revolução internet que realmente houve depois de 2012. Eu acho que a internet depois de 2012 ela passou a ser um lugar de muito mais vigilância, e eu acho isso super positivo, na verdade. Mas antes, né, no começo de tudo, quando éramos uns imbecis, assim, jovens, a gente tinha muito seguidor no Twitter e a gente falava para aqueles seguidores como se fossem nossos amigos íntimos, próximos. E a gente não tinha entendido a dimensão que a coisa tinha tomado. Mas, ao mesmo tempo, tudo que teve de ruim foi ótimo para mudar minha vida. Para eu aprender que eu estava sendo um idiota e que, porra, é só tu dar um Google que tu vira um cara mais apropriado para viver em sociedade. Ao mesmo tempo que eu sei que o Twitter me destrói, eu sei que se não fosse o Twitter ou coisas do gênero, eu não teria aprendido 90% das coisas que eu preciso, porque eu viveria numa redoma, em que eu me excluo do mundo virtual, em que eu sou só um músico e que só o que me sacia vem até mim, a gente gosta de ti, a gente ama, que legal tua música. Não, acho que é super importante pro Twitter também o cara fazer uma boa cagada e sair um pouco desse personagem que as pessoas amam e ser xingado. Eu acho que isso se não for isso também tu acaba não evoluindo. E eu acho que o Twitter, principalmente para a galera da minha geração, foi super importante para isso. Eu dei um Google antes também, procurei teu nome lá, botei Esteban Tavares, Rodrigo Tavares, e apareceu duas coisas que me chamaram a atenção. Uma era Esteban Tavares Brad Pitt, e a outra era... Muito parecido. Tavares muito parecido, e filha. Não, é tudo brincadeira. Quer dizer, do Brad Pitt é verdade. Realmente as pessoas, quando eu vou na padaria, as pessoas falam, meu Deus, é o Brad Pitt, eu falo, não. Não, é que tem uma brincadeira muito engraçada. Tem uma amiga minha, Marina Tavares, que inclusive tem tem o nome da minha irmã. E ela tava falando comigo na DM, e ela falou assim, eu tô afim de uma menina, fala pra ela que tu é meu pai. E eu, na hora, falei assim, claro, vou entrar na brincadeira. Falei, olha só, eu sou pai da fulana. E a gente acabou se encontrando no Rock in Rio 2019, e ela me apresentou a menina, rolou todo, eu tinha dado tudo certo, o semi-casamento que eu tinha feito, e eu falei, vamos tirar uma foto junto, eu vou postar no Instagram, tá aqui, é minha filha. E ela é muito mais nova que eu, realmente, e o pessoal acreditou muito que era minha filha. O pessoal levou muito a sério o lance que ela era minha filha, mas ela não é. É uma menina maravilhosa que vive em Cabo na Canoa, tem o pai dela, a mãe dela. E eu acabei entrando nessa brincadeira e o pessoal acabou acreditando muito, sendo que eu acho que essa aí é uma das fotos mais curtidas da história do meu Instagram. Porque realmente o pessoal acreditou que eu tinha uma filha bonita ainda. Tipo assim, o pessoal ficou, não, olha só, pô, Tavares é uma filha bonita, a família é foda, realmente. A galera te chamando de sogro até. Claro, não, mas aí já não ia dar, porque ela já estava compromissada na época. E eu levo a sério essa história de ser pai. Que viagem. Tavares, aquele cara lá da Abril, tá? Antes da Fresno, te diria o que hoje, olhando para ti hoje? Muita coisa. Muita coisa. Acho que a primeira coisa que ele faria pra mim é assim, ó, tu vive num mundo que é uma bolha e essa opinião que tu divide nessa bolha é muito idiota, porque na verdade tu é um cara que vive o tempo inteiro fazendo piada e isso daqui a uns anos vai ser bizarro pra sociedade. Então, se eu pudesse voltar para aquele cara de 23, 24, 23 anos e falar assim, velho, tenha mais responsabilidade, porque tu vai virar alguma coisa. Se eu soubesse que eu ia virar alguma coisa, eu teria mais, mas é uma coisa que vai acontecendo, tu vai entrando. Mas se eu pudesse voltar para esse cara, eu diria, te liga que tá vindo um furacão aí pela frente, a vida do mundo vai mudar e se tu não te antenar, tu vai estar para trás. E eu acho que eu fiquei para trás em várias coisas
Por isso que eu falo do Twitter até hoje, que se não fosse o pessoal me ensinar, eu teria virado um imbecil. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falava, não te ilude tanto com a vida, assim. Vão acontecer coisas boas, mas isso não faz tu melhor que ninguém, assim. Seria um bom conselho que eu daria pra mim. O problema é se aquele cara de 23 anos ia aceitar o conselho. Ah, provavelmente não. Provavelmente erraria tudo exatamente igual, como diria o Humberto, mas eu tentaria falar pra mim isso. Tu fala do Duca, tu fala do Humberto, a gente falou do Borghetti. Tem alguma parceria musical que tu ainda gostaria de fazer, né? Que tu acha que seria legal fazer nos próximos anos? Eu toquei com os três, né? Embora eu tenha gravado um disco do Estado das Coisas, eu e o Borghetti juntos, eu gravei com o Humberto. Eu não gravei com o Duca, mas a nossa história, como eu, fã do Duca, e depois virando músico e participando, tem uma história bacana. Eu tenho um sonho utópico de gravar com Fito Paz. Já abriu o show dele, né? Já abri o show dele, estive perto de todo mundo, conheci todo mundo, mas não tenho coragem de chegar pro cara, tomando uma cerveja e dizer, e assim, aí, cara, quer ouvir meu som? Vamos gravar junto. É extremamente esquisito para mim. Então, é difícil, saca? Quem sabe seja realmente utópico, assim. Mas também não é impossível, eu acho que... Eu toco com o Duca até hoje, eu toquei com o Berto, até hoje a gente se dá bem, toca, eu toquei com o Borghetti, eu toquei com o Stephen Christian do Amberlin, que é uma banda que eu achei que eu nunca ia conhecer na vida, eu toquei com o Aaron Marsh do Copeland, que é outra banda que eu nunca vi na minha frente, e eles acabaram gravando comigo, então acho que o lance do Fito, ele, claro, é mais difícil que os outros, pela burocracia que envolve tudo, mas também eu não sou um cara assim, daqui a pouco pego bem na cara de pau, faço uma música e falo, tá, agora eu vou mandar, e foda-se, saca? Eu também acho que o não tá garantido, né? Já diria a vida real. O não tá garantido quando o cara gosta, né? Agora até a última música para fechar esse disco que vai sair no Spotify é um tema instrumental chamado Chacarera para Amsterdã, que quem toca baixo nessa música é o baixista do Fito Paz, que acabou de ganhar o Grammy com o Fito, entendeu? Então as coisas não são tão difíceis assim. Eu que tenho medo, quem sabe, de falar com um velho. O velho, pra mim, ele emana uma coisa muito pesada pra mim, assim. Mas também eu tinha medo de falar com o Humberto, e acabei na banda do Humberto, então vai saber o que a vida prepara pro cara. E das suas composições todas, tem alguma que tu pensa, que massa que eu fiz, que tu te orgulha mais do que das demais? Eu acho que a mais antiga, engraçado, a mais nova é a mais antiga. A mais antiga que eu tenho gravado é Sinto Muito Blues, que o Humberto acabou cantando comigo no disco. É uma música que eu fiz quando tinha 17 anos, e até hoje eu fico impressionado com o conteúdo da letra dela para quem tinha 17 anos, sabe? Eu não sei o que eu tava pensando na hora, juro que eu não tava. Que eu não lembro. E a última música, que é Temporal, que eu acho que é uma música que me levou para outro lugar, assim, dentro do âmbito da composição, de pegar um violão de nylon, que é uma coisa que eu não fazia há muitos anos, e tocar uma música cheia de sentimento de verdade, assim, que nem eu falei para ti, eu estava há muito tempo tentando deixar as coisas de um jeito mais escondidos, assim, acho que Temporal é a última música, é uma das músicas que eu mais gosto também. Engraçado, né? O cara pega e vai até os 17 anos para dizer uma música, até os 38, 39 para dizer outra, mas acho que são as duas músicas que eu mais me orgulho, assim, no momento de ter feito. Onde tu quer estar daqui a 5 anos? Pra ser bem honesto, eu queria lançar um disco em espanhol, eu quero ainda, né? Tô fazendo com isso. Com o Fito Paz? Se ele quiser participar, seria a coisa mais legal da minha vida. Daqui a 5 anos eu queria estar com o disco mal feito, e eu vou te dizer que daqui a 5 anos eu queria estar fazendo alguns shows na Argentina. Eu poderia dizer assim, daqui a 5 anos eu quero estar morando no Morumbi, em São Paulo, famoso, tocando Crash Carroll. Não, acho que não é isso. Eu acho que eu queria estar fazendo alguns shows pequenos na Argentina e expandindo um pouco desse lance que eu faço, assim. Eu sou muito feliz do jeito que eu tô. Então, daqui a 5 anos eu pretendia que isso se expandisse um pouco mais. Hoje, como eu sou um cara super feliz por poder tocar em Belém, Macapá,
Manaus, um cara que nasceu em Pelotas, eu seria muito feliz daqui a 5 anos eu conseguisse tocar às vezes em Buenos Aires, Rosário, Córdoba, Montevidéu, sabe? Eu queria fazer isso da vida. Perfeito pra fugir, um quarto de hotel, Buenos Aires. Tavares, te agradeço por bater esse papo comigo hoje. Muito Eu que obrigada. agradeço, maravilhoso, obrigado, eu que agradeço. Quero o que eu quero e eu espero que você não queira mais mudar. Eu quero ficar com você, então me diga que também quer ficar. Eu acho que eu não sou rico e não moro numa casa do jeito que eu queria por causa do Twitter. Porque eu falo merda demais. E eu levo a sério essa história de ser pai. Não, Legal, mas pra mas- mim tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Eu atendo por qualquer nome. Eu sou tipo cachorro de velho, dependendo da entonação, eu atendo. Não tem problema nenhum, na verdade. Eu sempre fui Tavares, ninguém me chama de Rodrigo. Então, se me chamar de Esteban, Diego, qualquer coisa tá bom pra mim. Eu acho que eu tinha passado por uma vida tão fácil, assim, que a primeira vez que eu tomei uma bota, eu falei, caralho, é tão difícil, assim. É muito doido, assim. Eu sou do tempo que que horror falar isso, parece que eu tô muito velho, mas eu tô. Mas eu sou do tempo que as pessoas tinham que fazer música. Pra mim, o grande lance foi ter me libertado, assim, e ir pra uma onda que eu queria fazer. E, por mais importante que tudo, continuar sendo feliz, né?